Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos voltar à parte de relatos de inscritos, certo? Onde nós vamos explorar um tema que é muito dito aqui na comunidade masculinista e hoje nós teremos um exemplo claro disso, que seria a questão das falsas acusações. Então, bem-vindos a mais um episódio do Alô Você. Produção, solta a vinheta. O relato que eu vou ler daqui a pouco para vocês ainda faz parte daqueles relatos que iniciaram lá no episódio Alô Você 4, né? Então, quem não conferiu, vale a pena voltar lá e dar uma conferida para poder entender, certo? Que basicamente foi um mesmo inscrito, acabou me mandando 3 e-mails de assuntos diferentes que ele entende que vale a pena a gente aqui compartilhar, né? Para poder discutir um pouco e também para tentar elucidar algumas dúvidas que eventualmente possa estar tanto na cabeça dele quanto na cabeça de vocês, tá certo? Então, sem mais demoras, vamos para o relato aí que vai ser lido na íntegra e que começa com o título de Falsa Acusação. Então vamos ao relato. Abre aspas para o nosso inscrito. Nunca pensei que aconteceria comigo, mas sim, sofri uma falsa acusação de importunação sexual. Sou cristão, conheci uma moça que chegou no conjunto de jovens da igreja. Me aproximei para tentar fazer amizade e apresentar para a galera. Conversa vai, conversa vem, tanto pessoalmente quanto online. Enfim, um certo dia, conversando no WhatsApp, ela disse que não gostou das minhas atitudes, mas não explicou o que tinha acontecido ou do que ela estava falando. E eu também não quis saber, pois sempre fui responsável e solícito, e ela disse que não poderia ser mais minha amiga, então deixei para lá. Depois, minha mãe falou dessa moça para mim, dizendo que ela tinha ido na coordenação do grupo, informar ao pastor que eu estava passando a mão na perna dela. Literalmente, isso beira o absurdo. Praticar tal ato com pessoas, ainda mais perto de gente da igreja, com certeza alguém notaria. Enfim, minha mãe conversou comigo e eu expliquei para ela toda a situação e ela falou que estranhava isso, porque ela conhecia o meu caráter. Disse a ela que não me importava se acreditassem ou não em mim. Se ela ia fazer o que fosse, seria a palavra dela contra a minha. Depois disso, a pessoa que me acusou veio me dirigir a palavra com uma saudação, um cumprimento. Quem for cristão aqui no canal entenderá melhor. Respondi por educação e saí fora. Não chego nem perto. Se eu fiz isso, por que ela falaria comigo? Não sei qual é a dela e nem quero descobrir. Enfim. Observação. Não sei o que se passa na cabeça dela. Algumas mulheres são doentes. Sei que não são todas, mas a exceção só comprova a regra. Enfim, fica aqui o alerta. Qualquer movimento esquisito, mudança de comportamento, é válido ficar ligado, não ignorar as red flags e que sirva de exemplo aos outros. Senhores, sempre alertem os demais que estão na ilusão, ajudem os que querem, alguns abram os olhos dos outros. Ficou meio esquisito. Na verdade abram os olhos dos outros, quando possível. Como se relacionar nesse mundo quase impossível. Ótimo trabalho, criador do canal. Sempre aprendendo, vamos nos ajudar. Deus abençoe a todos. Fecha aspas aí pro inscrito. Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Bom, então tá aí o relato do nosso inscrito, né? Bom, vocês já sabem aqui o comportamento de praxe do canal, eu não vou revelar a identidade. Se o inscrito quiser revelar, fica à vontade, aí tem os comentários do YouTube e também o post do Instagram para se identificar pra galera, então interajam lá, sempre com todo respeito. E, bom, continuando aqui, eu identifiquei ao longo do texto uma pergunta, certo, que ele fez, mas, ao mesmo tempo, 2 outras coisas que eu acho importante que vale salientar aqui pra gente, certo? Então, vamos aos tópicos para ficar, assim, bem separado, né, e a gente abordar cada um deles com o máximo de cuidado e atenção. Então, vamos ao primeiro ponto, que é a pergunta contida no texto, feita aí pelo nosso inscrito, que é mais ou menos o seguinte: se ele supostamente fez o que ela
acusou ele de ter feito, por que que ela falaria com ele numa boa? Né? Foi o que deu a entender. E aí o segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre a ilusão do homem bonzinho, certo? E pro final, para a gente arrematar e já começar aí nessa seara, o terceiro ponto e último seria o ambiente da igreja que atualmente se encontra corrompido. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Então vamos lá, porque supostamente ela teria voltado a falar contigo se você fosse culpado das coisas que ela o acusou. Olha, parando bem para pensar, eu identifiquei 3 possíveis razões. Obviamente que podem ter outras, tá? Mas aí vai depender de informações que acabaram faltando ou de outro contexto e tal. Então, eu vou citar 3 para que os ouvintes fiquem mais ligados, tá? Então, assim, resumindo, e aí depois eu vou entrar em cada uma mais especificamente. A primeira hipótese seria um senso de superioridade fajuta, né? Então, por exemplo, aquela coisa, eu vou perdoá-lo porque eu sou superior, ou eu sou melhor que ele, ou algo desse tipo de coisa, que eu já vi várias vezes acontecer dentro da igreja, até por um falso senso de que, se eu perdoar, mesmo que seja uma atrocidade, eu estou mais perto do caminho da salvação, ou algo do tipo assim. Então, eu já vi esse tipo de coisa dentro da igreja acontecer, tá? A segunda hipótese é a diferença entre abordagem, principalmente em questão de conflito, entre homens e mulheres, certo? E o terceiro e último, ainda dessa primeira pergunta do inscrito, é que ela quis literalmente pôr panos quentes porque ela viu que ela não teria como provar, né, ou como mostrar evidências do que você supostamente fez, partindo do princípio que você está falando a verdade e você realmente não fez nada com ela. Então seria meio difícil ela continuar nessa entoada. Bom, então o que seria esse senso de superioridade fajuta? Explicando um pouco melhor. Provavelmente ela viu em algum lugar, ou ouviu de alguém que sempre se deve perdoar, porque quem faz isso é uma pessoa superior, mais conectada com o divino, ou algo nesse sentido, certo? Com o intuito de elevar o ego dessa pessoa de uma tal forma que mesmo em casos extremos, como por exemplo assédio, violência, ou outras situações, inclusive que nesse caso é de assédio, de importunação sexual, como ela mesma te acusou, ela sinta que ela deva agir como se nada tivesse acontecido e como se tudo que ela supostamente sofreu devesse ser suprimido ao invés de ser encarado. Vai nessa. Até porque muitas pessoas que geralmente enfrentam problemas de ansiedade e depressão e outras coisas similares se encontram nesse quadro justamente por esse tipo de falso senso de superação. Primeiro, se aconteceu algo bom ou ruim, encare, reconheça e trabalhe, sem se esconder para vencer essa barreira, sendo você o certo ou o errado da história. Então, acho que essa é uma da primeira hipótese sobre o primeiro ponto, certo? Talvez seja um falso senso de superioridade fajuta, entendeu? Como eu falei para vocês anteriormente, que eu já vi em algumas pessoas esse tipo de justificativa dentro do ambiente religioso. Então, na questão de diferença entre abordagem de resolução de conflitos, né, principalmente feminina e masculina, vamos lá. Ao meu ver, elas são muito diferentes, tá? Então, por exemplo, se a gente voltar na época em que éramos adolescentes, onde os hormônios estavam mais incontrolados e nossas noções de senso comum não estavam bem formadas, ou seja, nós éramos muito mais suscetíveis a sucumbir a emoções fortes e instintos, é onde você pode ver, vamos dizer assim, a natureza agindo de uma forma mais crua, né? E onde o exemplo vai ficar fácil de ser compreendido, tá bom? Mas vamos lá. Voltando nessa época, se a gente lembrar, geralmente, quando havia um conflito entre os meninos, a abordagem era muito mais direta, ou seja, ofensas, ameaças, em alguns casos até chegar nas vias de fato, ou seja, confronto corporal, luta. Isso reforça uma ideia que eu já vi em outros lugares e que eu também particularmente tenho, do seguinte: os homens possuem uma comunicação muito mais direta, sem rodeios, visando neutralizar os problemas da forma mais rápida possível, ok? Já com as mulheres, o negócio é diametralmente diferente, ou seja, completamente oposto,
certo? Ou seja, quantas vezes você já viu uma mulher dizer horrores sobre a outra, mas quando está no mesmo ambiente, ela disfarça muito bem, dá até vazão nas lorotas da suposta oponente ou adversária, ou algo assim, chame como você queira, e em alguns casos até chama de linda, fala que ela é maravilhosa e tal, mano, aquela falsidade do caramba. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu vi isso acontecer, tá? Seja durante a adolescência, seja durante a fase adulta. Perdi as contas, de verdade. Mas qual que é a conclusão geral de tudo isso que pelo menos eu cheguei que eu estou compartilhando aqui com vocês? Novamente, generalizando, não são todas que se comportam dessa forma, tá? Mas sim a maioria. Perceba que elas lidam com o conflito de uma forma muito mais subliminar, sorrateira e progressiva. Então é aquela coisa, se um homem quer cancelar o seu CPF, geralmente ele vai atrás de você, faz o que precisa ser feito, direto e reto, preto no branco. Já se for uma mulher e ela quiser cancelar o seu CPF, geralmente ela vai pelas beiradas, destruindo sua reputação, minando seu crédito social, fazendo você duvidar de si mesmo, até ela ter certeza de que o bote final vai ser completamente efetivo e eficaz. Beleza? Então, o negócio com elas é um pouco mais camuflado, é mais perverso e nas entrelinhas. Querem saber um exemplo muito bom disso, inclusive que eu vi há uns tempos atrás na internet? Tem um canal chamado It's Complicated Channel, né? É um canal, obviamente, da gringa, se não me engano, nos Estados Unidos, né? Que eles fazem trends, enquetes, perguntas sempre voltadas para o tema de relacionamento, questionando certas coisas, pondo à prova e tal. Eu, particularmente, acho interessante algumas coisas que eles colocam lá, inclusive essa que eu vou citar de exemplo aqui para vocês. Basicamente, o que aconteceu? Um cara, que é o repórter, o entrevistador desse canal, chegou para uma mulher e perguntou para ela o seguinte: na sua opinião, quem se comunica melhor, os homens ou as mulheres? Cara, é desnecessário dizer que, obviamente, ela quis puxar a sardinha pro lado dela e dizer que eram as mulheres, certo? Acho que ninguém aqui ia esperar uma resposta diferente. Só que aí o cara teve uma sacada, na verdade foi uma sacada, a contra-pergunta dele foi genial. Foi tipo, sabe aquela pergunta que já responde? Foi o que ele fez. E ele contra-argumentou, melhor, contra-perguntou, dizendo o seguinte: bom, se o que você diz é verdade e as mulheres são melhores comunicadoras que os homens, por que, principalmente na questão de sedução, as mulheres esperam que os homens, entre outras coisas, saibam ler postura corporal, saibam identificar sinais subliminares, saibam, às vezes, até mesmo o que ela está pensando ou o que ela quer dizer sem ela ser necessariamente direta? Quando o cara fez essa pergunta, se você reparar no que aconteceu, cara, deu literalmente tela azul na mina. Sabe quando, tipo, você tá ligando o Windows e dá aquele erro que você não sabe? Foi o que aconteceu na cabeça dela. Ela ficou, tipo, atônita, sabe? Fez pela primeira vez pensar. E aí ela volta com aquela justificativa de não, é que isso geralmente são coisas que as mulheres falam. Então ela tentou entrar na brincadeira e aí o cara ainda contra-argumentou, fala, tá, então o que você disse na verdade, ou o que as mulheres dizem na verdade, é uma coisa que não se sustenta. Ela, é claro, tipo, né, é só uma coisa que a gente fala para parecer que é, mas não que necessariamente seja, entendeu? Então, moral da história, nesse exemplo, que inclusive endossa a afirmação que eu falei para vocês há poucos minutos atrás. Ao meu ver, homens são melhores comunicadores, justamente por eles serem mais diretos. Então o negócio ser preto no branco e acabou. Com elas já existem muitas cores, tons e nuances a serem considerados. E se a gente trazer isso para o caso aqui do ouvinte, pode ser uma alternativa da forma de que ela respondeu no seu caso. Ou seja, ela começou a tentar fazer um movimento de te destruir pelos arredores, entendeu? Destruindo ali a sua reputação com o grupo, como você, assim, já deu a entender quando ela foi falar com o pastor, às vezes isso também ia depois se estender ali pro grupo que vocês tinham na igreja, aí depois isso acabar chegando nas pessoas mais próximas de você, seus amigos, ia começar a duvidar do seu caráter, da sua reputação, mais pra frente isso ia chegar nos seus pais e, por fim, ia te destruir, vamos dizer assim, de dentro para fora, certo? Então, é uma das possibilidades que eu acredito que possa ter acontecido.
E sobre o último motivo ainda da primeira razão, né? Que seria por questão dela querer passar panos quentes e tudo mais. Pode ser que ela viu como você, nesse caso, acabou ligando o dane-se, né, para tudo aquilo que ela falou e o fato dela ter te indagado e tudo mais. E o fato dela não ter evidências substanciais para poder comprovar o que ela tinha dito, e caso ela seguisse à frente com isso, poderia ser taxada de maluco ou algo parecido, ela fez, vamos dizer assim, uma recuada estratégica. Ou seja, se comportando como se nada tivesse acontecido, por quê? Até então, ela já fez o objetivo dela, que era começar a minar a sua reputação, certo? E ao mesmo tempo, se ela faz esse tipo de recuo, né, com esse pretexto de ser superior, então envolve um pouquinho do primeiro motivo e do segundo motivo que eu acabei de falar para vocês até há poucos instantes atrás, que águas passadas não movem moinhos, ou mesmo que eu não quero prejudicar o convívio no ambiente, por isso eu não levei essa denúncia para frente e tudo mais, ou seja, tentando fazer a famosa sinalização de virtude, certo? Rogando para si, perante aos outros, um rótulo de santa ou até de obreira do bem. Algo que, novamente, eu também já vi acontecer dentro da igreja, e que as pessoas compram fácil, mais fácil do que gado compra a assinatura do OnlyFans. Bom, então tendo acabado aí de destrinchar o primeiro motivo principal, inclusive com 3 submotivos, vamos voltar agora ao segundo motivo principal, que seria a ilusão do homem bonzinho. Um dos erros que alguns homens cometem, ao meu ver, é o seguinte: o fato de você ser um homem bom não significa que você será recompensado ou reconhecido por isso, principalmente se falarmos de mulheres. Até porque, da mesma forma que elas dizem, e nesse ponto elas têm razão, que o homem fica burro quando vê uma mulher de unha de gel, tatuada e cavalona, né? Cavalona, para quem não sabe, é aquele estereótipo de mulher de peito e bunda muito grande, certo? De novo, nesse ponto, concordo, elas não estão erradas não. A maioria dos caras fica mesmo. Só que falta uma vírgula nessa afirmação, na minha opinião. Que é o quê? Eu também coloco que as mulheres ficam igualmente ou mais idiotas que os homens quando elas se deparam com um cara sarado, tatuado, moreno e cara de bandido. Ou seja, a ilusão delas frente à atração que elas sentem por esse tipo de cara, ao meu ver, é pior do que a ilusão dos homens. E eu vou explicar o porquê. Geralmente, quando os homens têm essa atração por esse estereótipo de mulher cavalona e tudo mais, eles querem essa mulher, mas eles querem por uma coisa rápida, ou seja, geralmente duração de uma noite ou um extremamente curto prazo. Ou seja, uma relação líquida mesmo, só satisfação sexual, ok? E acabou. Eles não querem esse tipo de mulher para andar de mãos dadas na rua e apresentar para a mãe. Não é isso. Já com as mulheres, pelo que eu vejo, funciona de uma forma completamente diferente. Elas parece que têm uma falsa sensação de que vão conseguir mudar o comportamento do cara no intuito de fazer com que esse tipo de lance, que é uma coisa mais de atração, se torne uma coisa mais duradoura, que beneficie elas e que elas consigam continuar curtindo essa emoção. Então, justamente por esse motivo que eu acredito que a ilusão da mulher, nesse quesito de atração estereotipada, é pior do que do homem. Então é mais ou menos aquela coisa. Se a burrice acomete os homens a curto prazo, até porque eles querem isso ali por mais ou menos uma noite, nesse exemplo que a gente está citando, a idiotice acomete elas a longo prazo, porque elas acham que o cara realmente que é canalha vai mudar para assumir elas, constituir família e tudo mais. Então eu acho que só precisa ser feito essa adição na afirmativa para ficar uma coisa um pouco mais realista. E é exatamente por isso, meu caro, que o fato de ser um homem bom tem que valer a pena para você, certo? Seja pelo motivo que for. Seja porque você teme a Deus, nesse caso que a gente está falando especificamente sobre questões religiosas, ou porque você entende que as pessoas que realmente se importam com você merecem isso porque elas também te oferecem o mesmo, enfim, algo nesse sentido. Porque
assim, eu acho estupidez você justificar o fato de ser bom para atrair mulheres. Não só pelo raciocínio que a gente construiu aqui há segundos atrás, mas principalmente porque você está condicionando a sua conduta e eventualmente até o seu caráter a algo externo, ou seja, que você não tem controle, certo? E que também não necessariamente vai nutrir a validação que você procura de uma forma duradoura. Ou seja, isso tem que vir de dentro, certo? Isso tem que pertencer a você. O fato de ser bom tem que valer a pena para você. Até porque foi o que eu respondi há uns tempos atrás nos comentários do YouTube. Hoje em dia não está valendo a pena ser bom. Se você olhar aí fora, os estímulos e recompensas, como o próprio Trunks gostava de dizer, e como a sociedade geralmente premia quem faz as coisas erradas e pune quem faz as coisas certas, cara, não está valendo a pena. Então, o fato de você ser um homem bom, isso tem que partir de dentro de você, pelos seus valores, certo? Sejam eles éticos, morais, religiosos, o que for, mas tem que ser uma coisa convicta de você, e não porque você quer atrair fulana, beltrana, ciclana ou impressionar elas, entendeu? Até porque isso vai ser uma coisa, ouso dizer que, salvo se você encontrar alguém que pense parecido, de família e amigos, mas vai ser uma coisa muito particular sua, então é uma coisa que tem que validar você internamente, que entra de acordo com aquilo, um dos princípios da filosofia dos MGTOW, certo? Que você tem que desenvolver validação interna para você não ficar sujeito à validação externa da sociedade, certo? E a partir daí o homem começa a adquirir, dentre outras coisas, uma coisa chamada maturidade emocional e também independência emocional. Ou seja, eu não vou me importar com o que as outras pessoas dizem, principalmente se é de fora do meu círculo social e do meu convívio, porque elas não sabem por aquilo que eu luto, por aquilo que eu acordo todas as manhãs. Então eu acho que é mais ou menos isso que vocês devem ter em mente, beleza? Bom, e para arrematar de vez o raciocínio sobre ser um homem bom, abre aspas para Epicteto. Não fale sobre ser um homem bom, mas seja um, fecha aspas. Acho que isso aí é um bom encerramento e uma boa reflexão aí também, certo? E o último ponto desse segundo motivo principal eu percebo que alguns caras, não vou nem dizer só homens, mas algumas mulheres também, mas os homens eu acho mais fácil cair na realidade, se confundem entre essa coisa de ser educado, ser respeitoso, ser amável, prestativo, simpático, e tudo isso são coisas diferentes, ao meu ver, e não necessariamente tem que andar junto com todas as pessoas com as quais você se depara, tá? Então, por exemplo, nesse caso do relato, você citou, entre outras coisas, que você foi com ela, como, por exemplo, prestativo e solícito, certo? Cara, inicialmente não vejo isso como errado, mas sabendo das coisas que a gente sabe, do comportamento feminino, do potencial que ela tem para te ferrar, principalmente quando está num grupo de pessoas, certo? E dentro da igreja, que hoje eu vejo que é praticamente um simulacro do mundo secular, ou seja, é um mundo parecido com o mundo externo, só que com algumas regras um pouco diferentes, né? Porque aquelas regras mesmo que deveriam estar na igreja, sinceramente, pouquíssimas pessoas cumprem, né? Se a gente for levar o pé da letra, inclusive até a galera que casa, que sobe lá e jura os votos mesmo, depois de poucos dias, alguns momentos de dificuldade, já joga tudo pro alto e esquece aquilo que prometeu, inclusive perante Deus, certo? Então, mas voltando, caso eu estivesse no seu lugar, de novo, eu não estou dizendo que foi errado, que foi certo e tal, eu só acho que a questão assim, ser educado e respeitoso como modus operandi padrão na primeira ação, eu acho extremamente válido e que vale para todo mundo. Obviamente que você não vai continuar sendo assim com alguém que te desrespeita, que te xinga, que te agride, não. Mas como modus operandi padrão da primeira ação, cara, eu acho que é válido. Então, se eu estivesse no seu lugar, o que eu teria feito de diferente? Eu teria dito algo mais ou menos nessa linha, tá? Não exatamente assim, mas algo mais ou menos assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda, certo? E se você tiver alguma dúvida ou precisar de algum auxílio, por favor, nos informe. E acabou, velho. É isso. Você vira as costas e volta a fazer o que você estava fazendo e falar com quem você estava falando, com o seu grupo de pessoas, entendeu? E onde que eu quero geralmente chegar nisso? Quem geralmente tem que provar ou mostrar que é digno de confiança quando está entrando num grupo, não é um membro que já faz parte desse grupo, é quem está entrando agora. Vamos pegar, por exemplo, exemplos da vida real.
galera aqui que geralmente é masculina. Pô, você vai entrar numa galera que, por exemplo, joga futebol, certo? E a galera lá já se conhece e você é um novato. Cara, os caras vão avaliar, primeiro, obviamente, se você joga bem, né? Se você consegue conviver bem com a galera lá do grupo, e sempre tem uma questão de mensalidade. Então, se você realmente vai pagar em dia, seja mensal ou avulso, certo? Mas o que eu quero dizer com isso? Eles vão avaliar você, certo? Então, é você que tem que mostrar para eles que você merece ser, vamos dizer assim, absorvido pelo grupo. Entendeu? A mesma coisa como, por exemplo, nessa questão religiosa. Então, vocês ali já tem o grupo de vocês, dos amigos, dos colegas, ou sei lá como vocês querem definir, certo? De que já tem contato. Alguém que vem de fora é que tem que mostrar que realmente, eventualmente, tem fé, que segue as mesmas regras que vocês, que está disposto a fazer parte do grupo de vocês e que consegue também conviver com os indivíduos que nesse grupo habitam, certo? Então, de novo, quem está chegando agora é que tem que mostrar que é digno de confiança. Isso vale para tudo. Vocês aí que já se relacionaram, tiveram relacionamento, não tem aquele negócio de passar frio na barriga quando vai falar com o sogro e com a sogra, não sei o quê. Por quê? Você é novo, você está querendo entrar num núcleo do qual você não faz parte. E você tem que mostrar que você é confiável e tudo mais. Só que simplesmente estou pegando esse tipo de conhecimento inconsciente e expandindo para o resto. Então, nesse caso, o fato de você, caso ter feito isso, né, do exemplo que eu citei, cara, você foi educado e você foi respeitoso e acabou. Então, eu não tenho que ser simpático, eu não tenho que ser solícito e eu não tenho que ser prestativo e amável ou coisa e tal com pessoas que eu não conheço. Lembra o que a gente sempre falou aqui no canal? Você pode ser assim com pessoas nas quais você já nutre um certo tipo de confiança, principalmente pessoas do seu convívio aí familiar, que você tenha proximidade, ou do seu núcleo de amigos, certo? Porque você, entre aspas, já conhece as pessoas já conhecem você. Agora, com uma pessoa que é externa, cara, ao meu ver, educação sempre, mas prudência também sempre. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, e o terceiro e último ponto principal que foi citado é que o ambiente da igreja estaria corrompido. Vamos lá. Eu já acho que mencionei isso aqui para vocês, que às vezes as pessoas têm uma falsa sensação de que quando alguém entra dentro da igreja, essa pessoa tem uma estrela na testa, um selo celestial, alguma coisa que caracteriza ela como uma pessoa boa, né? E como se ela deixasse tudo o que ela fez de ruim para trás. Não, não funciona assim. Ela não entra da porta para dentro e deixa o caráter fora. Não existe isso, tá? E, cara, o fato de, às vezes, ter outras pessoas, independente se boas e ruins lá, eu acho que não deveria interferir no seu intuito, que é, quando você está naquele momento, eu não sei agora se é 1h30, 2 horas, ou enfim, deve variar aí de religião para religião e do culto, enfim, missa ou qualquer coisa nesse sentido, mas o intuito daquele espaço de tempo que você está lá é você fazer essa redenção, essa busca espiritual para que você se sinta melhor, certo? Então, não vai fazer muita diferença se o resto está corrompido ou não. Principalmente até porque você tem a opção de não fazer parte disso. Você pode, até onde eu sei, tá? Inclusive falando principalmente aí dos cristãos, né? Você pode ir na igreja, participar lá do culto da sua forma, certo? De uma forma comedida, até porque geralmente você talvez só cante, se eu não me engano, e aí vai ouvir a palavra em um determinado trecho e depois vai se retirar, certo? Você não é obrigado lá, até onde eu sei, a dar dinheiro ou coisa do tipo. Então, cara, vai lá, faz o seu, procura o que você tem que procurar e volta para sua casa. É simples assim. Você não precisa participar, nem sequer você nem precisa interagir. Certo? O máximo que você vai ter que dizer lá é fazer uma saudação em alguma coisa, mas assim, nada que, por exemplo, na vida profissional, que com pessoas que você não suporta e você sabe, você tem que fazer, nada muito diferente disso. Mas o que eu quero dizer é, principalmente para quem tem esse cunho assim de mais espiritual, cara, você tem que fazer por você. Até porque tem um trecho lá que diz, né, que a salvação é individual. Então, cara, você tem que trabalhar na sua, certo? E assim, para quem vai mais por esse lado, obviamente que não é o objetivo do canal aqui, mas cara, para pensar em certas coisas que a gente já viu aí na mídia, que não necessariamente foram ditas só aqui no canal, tá? Eu abordei, acho que esse tema um pouquinho melhor aí nos episódios A Nova Religião e o Sacrilégio dos Hereges, para quem tiver curiosidade. Mas vamos pegar outras coisas que já aconteceram e a gente viu. Por exemplo, o caso da Priscila Alcântara, que era uma cantora gospel e depois se mostrou ser uma pessoa completamente diferente. Certo? Vamos pegar, por exemplo, o caso da Andressa Urach, que supostamente
teria entrado na igreja para se converter, zerar a quilometragem e depois olha onde está. Então, assim, e outros casos, como por exemplo, já me disseram que existe uma suposta igreja satânica que foi construída em tal lugar. Outras coisas que eu vi é que algumas igrejas já estão começando a se reconfigurar internamente para parecerem mais com baladas e tal. Então, o que eu quero dizer? A igreja, o que era antigamente, ela não é mais hoje. Até porque, foi o que eu falei, para mim, ela, vamos dizer assim, ela é como se fosse um simulacro do mundo externo. Só que com umas regras diferentes. Que a galera tá tentando mudar para fazer como se fosse só um retiro, tá ligado? Ah, você sofre no mundo externo, né, no mundo secular, e aí você vai para lá e você encontra um refúgio, mas que tem coisas muito parecidas com o que tem no mundo secular. Uma baladinha, azaração, paquera e tal, coisas que, no meu entendimento, não é o propósito principal da igreja, certo? Então, ou seja, estão transformando a igreja de balada. Já teve casos de pastora que veio falar para as meninas que elas deveriam se vestir de uma outra forma, porque quando um homem fala isso é um absurdo, mas a pastora teve que vir e falar, tanto é que se procura aí, pastora do capô de Fusca, que vocês vão achar, falando que a mulherada estava se vestindo com uma roupa super apertada e que isso vai ressaltar os olhos dos irmãozinhos, né, coisa assim, de que elas estavam começando a querer exibir partes do corpo que não condizia muito com a conduta daquela religião, se eu não me engano era católico ou cristão, alguma coisa assim. Então, é isso que eu quero dizer. Aos poucos, as regras, dogmas e doutrinas da igreja, elas foram suprimidas pelas coisas que acontecem fora, porque começaram um movimento assim, interno, de dar muita voz para coisas que aconteciam para fora. Então, vamos dizer assim, a corrupção, entre aspas, começou de dentro para fora, porque é mais fácil você destruir, ao meu ver, uma coisa de dentro para fora. Certo? Você acha que, por exemplo, você tem mais chance de defesa de uma coisa externa a você, então quando você vê uma pessoa, um animal, um objeto vindo na sua direção, que você pode lutar, fugir ou desviar, ou de uma coisa interna, como por exemplo uma doença, um vírus, uma bactéria. É muito mais difícil você combater algo que é interno. Então, para mim, essa associação também é válida quando se trata da questão da corrupção da igreja. Então, tanto é que se você pegar coisas, por exemplo, cartilha de Antônio Gramsci, se você pegar alguns alguns satanistas que já deram uns depoimentos assim mais pesados, alguns até feministas que já falaram algo sobre isso, você pode ver que o intuito é sempre assim, é destruir de dentro para fora, certo? Então, basicamente o que eles fizeram com a igreja, é basicamente o que eles fizeram com a família, entendeu? Tradicional, de começar a corroer os valores que sustentavam essas instituições de dentro para fora. Como? Aí você pode escolher, cara, através de TV, através de cultura, através da educação nas escolas, através da supressão de valores masculinos e elevação de valores femininos, porque era o que geralmente pautava as sociedades anteriormente, que levou as sociedades até progresso e tudo mais. Você pode escolher, mas essa ideia que eu quero que vocês tenham em mente. E se vocês não acreditam, não tem problema, é só jogar no Google tudo isso que eu falei. Joga aí, igreja satanista, pastora do capô de Fusca, igreja virando balada, joga aí que vocês vão ver. Certo? Mas a moral da história é, cara, quando você tá lá dentro, concentre-se em fazer por você, concentre-se no seu restabelecimento espiritual, seja lá pelo motivo que for, porque você tá tribulado, porque você tá triste, porque você tá ansioso, porque você tá preocupado com alguma coisa, porque você quer tomar uma decisão e ainda não tá uma resposta, cara, sei lá, não sei, certo? Eu sei que cada um tem a sua fé, eu também tenho a minha. Tá? Então eu não vou entrar muito nesse ponto, porque eu acho que isso é uma coisa muito particular e não é o foco, de novo, do canal. Tá? Mas o que eu quero dizer é, parem com essa ilusão de que o fato de você estar na igreja, aquele ambiente é como se fosse uma bolha. Cara, não é. Não é mais. Inclusive, muitas das coisas que acontecem lá dentro são oriundas ou acontecem devido às pessoas que estão lá dentro permitir acontecer isso por causa de influências externas. Bom, então essas foram as reflexões que eu tinha separado aqui para compartilhar com vocês referente ao relato do inscrito, tá ok? Só fazendo a ressalva de que ainda existe o último relato que ele me passou e que, bem como esse, daqui um certo tempo, provavelmente daqui uns 4 ou 5 episódios, mais ou menos daqui um mês, ele vem à tona e aí a gente encerra por hora, né?
aí os relatos dele e estaremos abertos aí a receber mais relatos, seja tanto dele ou quanto de outras pessoas, porque inclusive eu já tive retorno aqui de que pessoas geralmente gostam quando faz esse tipo de análise que é mais pessoal e principalmente fica uma coisa mais entre o interlocutor, no caso eu e vocês, tá certo? Não tem tanta análise de outras pessoas, enfim. Aqui vai depender muito do retorno de vocês e também da participação. Então, à medida que tem relatos, eu faço a separação para incluir aqui no cronograma e para a gente ter essa troca, tá bom? Uma vez não tendo, eu vou seguir com os conteúdos que eu tenho separado para vocês normalmente, sem problema nenhum, ok? Antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão devidamente descritas na página inicial do canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, certo? Falando do YouTube, não se esqueça de verificar a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, por favor, se inscreve. Isso ajuda bastante a gente, ajuda mesmo. Bem como deixar o seu like, compartilhar o vídeo e interagir conosco na seção dos comentários, tá? Sabe aquele à vontade, nada de deixar os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela casa, mas ainda assim sinta-se à vontade para deixar seu pensamento, sua reflexão ou a sua ideia, beleza? Falando especificamente do Spotify, infelizmente ainda tem muita gente que não está fazendo essa avaliação. Por favor, ajuda o canal aqui. E como que você pode fazer isso? Muito simples e rápido. Na página inicial do Spotify, você clica ali nos 3 pontos, vai abrir uma lista de submenus, você escolhe aquele que tem o ícone de uma estrela. E lá você vai poder fazer a tal avaliação que vai nos ajudar muito perante o Spotify, dizendo para a plataforma que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, certo? Quem ainda quiser entrar em contato conosco, além dos comentários do YouTube, pode utilizar também a DM do Instagram ou o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? E tanto na questão do YouTube quanto na questão do Spotify, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar o episódio novo, certo? E um lembrete mais importante, e esse é o último. A plataforma Google Podcast já está fora do ar, então aqueles que consumiam ou que queriam continuar consumindo o canal por lá, vão ter que migrar para uma outra alternativa a partir já do último episódio, né? Mas valendo salientar desse aí ainda para quem não tinha ouvido o último, tá bom? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.